Seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a formação do médium da obra Psicofonia do Jacobson Trovão. É uma obra que eu indico a todos vocês, Psicofonia. Formação do médium. É o primeiro capítulo. Ele começa... esse livro, meus irmãos, ele foi lançado com um resumo das obras complementares ditada pelo espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Então, ele fez um apanhado dessas obras do André Luiz e transformou nesse livro resumido. Formação do médium. Reconhecer a importância da atual encarnação como oportunidade de crescimento pessoal pelo serviço da mediunidade. É, sem dúvida, a grande reflexão a que se deve ater todo medianeiro. Então, aqui no começo ele já diz, nós viemos para nos melhorarmos, para crescermos espiritualmente e para evoluirmos na Terra. Então, nesse momento, para que serve a mediunidade? Para fazer o bem, para evoluir, para agradecer a Deus pela oportunidade de fazer o bem nesta vida. Comumente encontramos médios que se recusam a abraçar com dedicação o compromisso que fizeram perante os lumiares que tutelaram a presente jornada na Terra, agravando os débitos já contraídos e candidatando-se a maiores expiações. Então, veja bem, o que ele quis falar nesse parágrafo. Muitos médiuns, ao chegar na Terra, é claro, tem pessoas que manifestam uma mediunidade ostensiva desde criança. É claro que a criança não vai trabalhar mediunicamente, mas quando ela chega aos 7 anos de idade, aquilo lá cessa, tá? Cessa aqueles fenômenos, né? E dali em diante ela vai crescendo, os pais observando, é claro que nem sempre nasce em um berço espírita, busca uma casa espírita e lá é informado que você precisa estudar, que você precisa conhecer a doutrina espírita, não necessariamente para você se tornar um espírita, né? Às vezes a pessoa nem quer ser espírita, foi lá por uma curiosidade, porque falaram que é médio e não sabe de nada ainda. Então esse despertar, ele vai acontecendo gradualmente. Mas se você já é uma pessoa, digamos assim, um jovem ou já um adulto, né, que já está sentindo esses incômodos, né, da mediunidade, que é transmitido através de, muitas vezes, de tremores no corpo, né, de uma ansiedade, uma impaciência, né, o sono físico fica comprometido. Então, tudo isso pode estar ligado à mediunidade, e quando você vai a uma casa espírita fazer um atendimento fraterno, você é recebida, esclarecida naquele momento, convidada a assistir uma palestra, tomar um passe e convida, na maioria das vezes, o atendente fraterno, ele lhe convida a adquirir as obras basilares do Espiritismo, principalmente o Evangelho. E dali em diante, você começa a estudar sobre a doutrina, compreender esses impulsos que, às vezes, dependendo da pessoa, interfere no seu dia a dia, né? Então, continuando aqui, o que ele quis falar? Aproveita essa oportunidade, né, para quitar esses débitos, não para contrair outros, para que numa outra existência você possa se preparar e acrescentar aqueles que você não deu conta nesta atual. Entendeu? Então, vamos aproveitar essa oportunidade e fazer aquilo que a gente tem condições de fazer. Porque numa outra existência você vai juntar outras, né, dificuldades e acrescentar para poder reajustar novamente as provas mais difíceis. Muitos alegam que a vida de renúncia que a mediunidade com Jesus impõe é superior às forças que possuem. No entanto, o longo preparo anterior à reencarnação que todo médium recebe dá-lhe perfeitas condições para o desempenho da tarefa. Então, aqui ele está falando, muita gente diz, eu não vou porque não tem disciplina, não tem tempo, não quer tirar um tempo de renúncia para ir estudar, para ir conhecer, para ir melhorar, para ir se tratar, para ir fazer um tratamento físico e espiritual, para ir assistir uma palestra. Muita gente fala isso.
Depois ele diz que não encontra essas condições perfeitas para exercitar esse trabalho. Então, se você ficar buscando aquele grupo excelente, aquela casa maravilhosa que vai te receber com pompa, talvez você não vai encontrar. Então, cabe a você fazer as suas escolhas na hora certa, as suas escolhas conforme o seu trabalho, conforme a sua demanda, né? Conforme o seu dia a dia. Pega uma agenda, vá anotando aquilo que você precisa, as suas horas de folga, busque um livro, comece a estudar. Tudo isso faz parte, né, desse aperfeiçoamento espiritual que você necessita para entender, né, essa questão da mediunidade ostensiva. Nós estamos falando nesse vídeo sobre mediunidade ostensiva, sobre a formação do médium, porque a educação da mediunidade é importante. Nós precisamos educar a mediunidade para servir. Porque uma mediunidade em desequilíbrio, você não vai conseguir, entendeu? Você não vai conseguir, né, essa mediunidade em desequilíbrio trabalhar para fazer o bem. Não vai. Então, com certeza, tudo isso faz parte do seu aperfeiçoamento. Continuando aqui, no segundo capítulo, ele fala sobre a sensibilidade mediúnica. Cada médium terá suas percepções sensoriais dilatadas em tratamentos especiais antes da encarnação, conforme a mediunidade a ser exercida. É o que nos informa André Luiz. Então, todas as pessoas já vêm com a mediunidade preparada, né, para ser desenvolvida e para ser educada nessa atual existência. Cada um de acordo com as suas obras, né? Segundo se depreende desse informe, o tratamento mencionado ocorre na estrutura perispiritual do médium, que será alterada com a ampliação dos recursos psíquicos, quais sejam. Então, o médium já vem com o seu perispírito preparado, né, para aquele trabalho que ele vai desempenhar, para aquela mediunidade ostensiva que vai se manifestar na hora certa, entendeu? Às vezes vai ter, tipo, digamos que ela possa se manifestar até num horário inadequado, num momento inadequado. Por quê? Porque muitas vezes está ali devagarinho, o seu mentor espiritual te mostrando o caminho e você não está observando, entendeu? E aqui, quais sejam esses recursos? A intuição clara, facilidade de recordação de existências pregressas e dos compromissos assumidos antes da atual encarnação, tudo isso vai despertando e você vai tendo insights, tá? Dos compromissos assumidos antes da atual encarnação, a vidência, audiência, possibilidade de diálogo mental com os desencarnados, fluência na fala, entre outros. Então, você vai aprendendo devagar a conversar com os espíritos, a receber as informações para escrever, para transmitir através da fala, através da vidência, através da clareaudiência, da clarividência. Então, tudo isso vai sendo educado de acordo com a sua permissão, certo? Esses recursos se projetarão no corpo físico em forma de sensibilidade, mais apurada que o comum, condicionando o indivíduo ao contato natural e espontâneo com os desencarnados. O cérebro material, por si só, é incapaz de ensejar tal conexão, porque o seu cérebro ele vai sendo preparado para essa afinidade fluídica com o espírito comunicante, ou seja, com seu mentor espiritual, ou com o espírito que esteja apto ou pronto, preparado para transmitir uma comunicação através da sua sensibilidade, né, e da sua sintonia. Sabemos que a mediunidade varia de pessoa para pessoa e indica que os procedimentos dos encarregados das estruturação físico-mental dos médios são individuais, consoante a tarefa a ser desempenhada. Então, cada pessoa tem a sua tarefa individual, independente. Às vezes você é médium psicofônico, seu irmão é médium psicofônico, sua mãe é médium psicofônica, mas nenhum trabalha igual ao outro. Cada um tem a sua forma de trabalhar. Porém, vai transmitir o recado igual a você, mas às vezes ele tem um jeito diferente de receber essas instruções, entendeu? O tratamento recebido atinge a emoção do médium e aumenta sua sensibilidade a lugares, objetos, pessoas e determinados assuntos, afetando-lhe a forma de reagir às situações do dia a dia. Em razão disso, o médium necessita de uma constante vigília dos pensamentos e das emoções. Veja bem,
O médium, quando ele sente essa mediunidade ostensiva, às vezes ele tem vontade de chorar, ele tem vontade de gritar, ele tem vontade de sair daquele lugar que ele chegou e ele não gostou daquele ambiente e sai, entendeu? Então, tudo isso pode acontecer. E quando você está com a mediunidade educada, se acontecer algo dessa natureza, você sabe como controlar, como conduzir. Pode ser um espírito que não gostou de você ir naquele ambiente, que não quer que você permaneça ali, entendeu? Pode ser um espírito bom ou pode ser um espírito ruim, entendeu? Isso vai depender da distinção. Então, com a educação da mediunidade, você vai distinguindo aquilo que é bom ou ruim. A comunicação, quando ela é boa, quando ela é ruim. O sentimento, quando ele é bom, quando ele é ruim. Então, tudo isso vai depender, né, da sua acessibilidade, da sua permissão e da sua boa vontade de querer aprender e de querer educar a sua mediunidade. Lembrando que o médium educado, ele trabalha no local aonde ele desejar, aonde ele tiver condição. Mas, se ele não conseguir, digamos assim, educar a sua mediunidade, numa casa espírita, estudando, ele pode ser isca, né? Pode servir de isca para espíritos zombeteiros, espíritos imperfeitos, que vai interferir, né, na sua evolução espiritual. Isso é claro. O que a gente mais encontra na nossa vida, na nossa caminhada, são médios em desequilíbrio que ainda não conseguiram domar. Eu vou dar um exemplo. Um médio vidente. Às vezes ele recebe uma informação ali do lado da pessoa que ele precisa transmitir. Mas ele não tem educação mediúnica. Aí o que ele faz? Fulano, eu tô vendo um espírito aqui que tá me contando isso e isso de você. Sem filtro nenhum, não filtra aquilo que foi dito pelo espírito, e muitas vezes aquela pessoa não está nem preparada para ouvir o nome do espírito comunicante, pode ser o pai, a mãe, o irmão, entendeu? Então, isso parte de um médium em desequilíbrio, com falta de educação mediúnica. O médium que possui educação mediúnica, que tem equilíbrio, quando ele visualiza o espírito, ele procura ter com ele uma conversa mental. Essa conversa mental, ele vai perguntar quem é aquele espírito, por que ele está transmitindo aquela mensagem, qual foi o motivo. E aí, essa conversa fraterna mental que ele vai tendo com o espírito, ele vai criando afinidade, né? Essa afinidade fluídica para receber, né, aquela mensagem na paz, com a harmonia dos espíritos comunicantes que vão buscar a sua sintonia. Porque o médium, ele é uma antena mediúnica. Ele pode receber mensagem de vários espíritos. Então, neste momento, o que acontece? Este irmão, ele precisa, né, educar sua mediunidade para receber as instruções e saber transmitir com educação para aquela pessoa que foi recebida essa mensagem para ser transmitida, certo? Então, se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe. Nós estamos enviando vários vídeos, né, aqui sobre educação mediúnica. E se você tiver interesse, continue estudando conosco, né? Nós estamos aqui preparando material justamente para você que tem essa dificuldade e que está passando por essa dificuldade também, né? Aí na sua casa e na sua cidade, onde você estiver. Se você gostou do vídeo, curte, comente, compartilhe, deixa a sua mensagem, né? Deixa o seu joinha lá, né? Avisando que você gostou do vídeo, né? Deixa uma mensagem se esse vídeo te ajudou, se ele contribuiu para a sua evolução espiritual, para esclarecer as suas dúvidas, né, que você tinha com relação a tudo isso que foi dito aqui. Até o nosso próximo encontro.